Gravando, presidente. Bom dia a todos, meu nome é Marco Teixeira, estamos iniciando a sessão no Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, da 5ª Câmara Julgadora. Hoje é dia 29 de agosto de 2024, cumprimento aos juízes, meu colega doutor Luiz, doutor Ramon, dou as boas-vindas ao doutor Fábio, que está substituindo a doutora Sulamita, cumprimento a representante fiscal, doutora Aline, cumprimento aos patronos presentes e cumprimento também a Oswaldo, hoje, que está nos apoiando na sessão. E inicio com o primeiro processo que tem sustentação oral, é o da Companhia Brasileira de Distribuição, e a patrona é a doutora Dayana. Doutora Dayana, bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. A senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, penso. Ok, então eu passo a palavra ao relator, doutor Ramon. Senhor presidente, bom dia, doutora Vera, bom dia a todos. Presidente, o senhor vai anunciar a retirada de pauta do processo da doutora Sulamita? Anunciar o processo, você está falando? Não, da doutora Sulamita, retirada de pauta. Não sei se tem alguém acompanhando. Sim, tudo bem, isso. Bem lembrado. Como a doutora Sulamita hoje não está presente, então temos aqui o processo 4141598 da Itaiquara Alimentos S.A. em recuperação judicial, que é um recurso misto. Então, a doutora Sulamita não está presente, será retirado de pauta. Só um minutinho aqui. Então, aqui não temos... Certo. Então, novamente, voltamos ao processo da CBD 4141223. Doutor Ramon. Obrigado, presidente. O processo é composto de um único item de infração referente ao não pagamento de CMS-ST. O contribuinte possui regime especial para recolhimento do Estado de São Paulo, porém, segundo a fiscalização, não obedeceu os requisitos essenciais desse regime especial. Há um processo mandamental, uma ação mandamental com trânsito em julgado, e em decisão anterior foi convertida em diligência à Procuradoria-Geral do Estado e retornou para julgamento. Essa acusação. Obrigado. Passo a palavra à doutora Dayana. Doutora Dayana, bem-vinda. A senhora tem 15 minutos. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Como bem resumido pelo doutor Ramon, esse auto de infração ele resultado de um indeferimento de um processo de restituição, de um pedido de restituição da CBD, do ICMS-ST, em razão das muitas saídas intraestaduais que não ocorreram. Então, gerando um crédito que ela utilizou em compensação em razão do regime especial que ela possui com o Estado de São Paulo. Apesar da utilização que foi o que gerou o auto de infração, no pedido de ressarcimento,
e que foi uma defesa que é o mérito trazido para esse auto de infração demonstrado como principal, foi a falta de análise dos documentos apresentados, da formalização deles, que corroboram, que demonstram a integralidade do crédito, sua origem e valor, que foi utilizado e foi considerado como indevido, né? Resultando a falta de pagamento que foi alavrada dessa auto de infração. Esse tema é bem conhecido pelo TIT, o ACBD tem alguns casos semelhantes, a gente discute muito essa questão. Mas um ponto mais importante que eu entendo, e serei breve, porque já foi discutido até em outros casos, e foi em diligência e tudo mais, é a existência do mandato de segurança impetrado pela própria CBD, visando afastar a aplicação do 426A todas as autuações com base nesse artigo. Esse era o único objeto desse mandado de segurança. Esse mandado de segurança foi impetrado em 2020, dia 26 de 8 de 2020. Em primeira instância, ele não logramos êxito, mas, no fim, o Tribunal de Justiça de São Paulo, a decisão que foi mantida final, foi em benefício da CBD, afastando essa obrigação, afastando as autuações, afastando a obrigação de cumprir esse recolhimento com base no 426A do Regulamento CMS de São Paulo. Desse acórdão transitou em julgado em 10 de 2021, no dia 15 de 10 de 2021. E ele está, como sabemos, nos moldes, nos mesmos sentidos e aplicações do tema 456 do STF, né, que foi julgado anteriormente até, ou quase concomitantemente com o mandado de segurança que a CBD impetrou, até para garantir o seu direito único e indiscutível desse sentido. Então, o que se busca, na verdade, pelo recurso, e até foi um fato trazido durante o trâmite do processo, a existência desse mandado de segurança, o trânsito julgado dele e tudo mais, que resultou, inclusive, na diligência, o que se busca é que a aplicação dessa decisão, desse acordo do mandado de segurança do judiciário, seja aplicado já aqui na esfera administrativa, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado muito depois até do trânsito em julgado, quase, né? O AI foi lavrado dia 30 de 4 de 2021. O trânsito em julgado foi em outubro do mesmo ano. Então, o acordo já estava prolatado, já estava formado, e faltava apenas o trânsito, que correu logo na sequência. Então, o que a CBD pede, na verdade, busca, que foi, inclusive, o grande motivo da nossa diligência, que foi feita e foi respondida pelas partes, é a aplicação dessa decisão, para que se afaste a autuação que é com base em 426A, isso é indiscutível desde o começo, para que o auto-infração seja cancelado, aplicando-se esse acórdão do Tribunal de Justiça, especificamente da CBD, não é um acórdão amplo, coletivo, é especificamente para a CBD, e especificamente para o 426A no estado de São Paulo. Então, é uma decisão judicial que se aplica perfeitamente ao caso interno, para que seja cancelado o auto de infração. E é o que nós esperamos, e eu acredito que seja o principal a ser ressaltado agora em sustentação oral. Obrigada, agradeço a todos a atenção. Agradeço os esclarecimentos da doutora patrona pela objetividade e passo a palavra ao relator, doutor Ramon. Obrigado, presidente. Já está habilitado para editar? Agora está. Registrar o voto, só um minuto. Presidente, bom dia. Bom Quando dia. possível,
Se puder habilitar o meu, eu já agradeço, eu já vou adiantando o expediente aqui também. Beleza, já está habilitado, viu? Obrigado. Nada. O voto já aparece para os senhores? Presidente, já está disponível para vocês o voto? Só um minutinho aqui, estou verificando. Está. Sim, Vou precisar editar de novo, que eu errei a câmera. tá. Só um minutinho. Está habilitado. Registrado, presidente. Ok. Passar a leitura. Uhum. A partir do item. O item 11, também é da minha decisão. Preliminarmente, pois prejudicial ao mérito, observo que há dúvida quanto à aplicação da decisão exarada transitada em julgado em 15/10/2021, os autos do mandado de segurança número tal. A diligência da Sexta Câmara Julgadora para que a douta PGS manifestasse sobre tal decisão e sua repercussão no presente feito. A decisão da Sexta Câmara corrobora a decisão exarada no AIN 448.4423 de minha relatoria, julgado na Oitava Câmara Julgadora em 29/9/2023, para que a douta PGS manifestasse sobre os efeitos da apelação civil número tal, impetrado pelo mesmo autuado. Aquele processo ainda pende de resposta da douta PGE. Pois bem, nos termos do artigo 3º, incisos 11 e 12 da Lei Complementar 1270 de 2015, compete à Procuradoria-Geral do Estado definir previamente a forma de cumprimento das decisões judiciais e propor a extensão administrativa da eficácia das decisões judiciais reiteradas. Nos termos, para o presente feito, a resposta da douta PGE às folhas 3.903 os seguintes termos. Aí faço a leitura da resposta da PGE. Abre aspas. Informo que o mandado de segurança foi ajuizado em 26/8/2020, cujo objeto era eximir os impetrantes e seus estabelecimentos filiais localizados no Estado de São Paulo de não serem compelidas ao pagamento de antecipação do ICMS, ICMS normal e ICMS-ST, instituído pelo artigo 426-A, inclusive parágrafo 1º, e seguintes do Decreto 45.490 do RICS. Ocorreu o trânsito em julgado favorável à impetrante em 15/10/2021. Contudo, a coisa julgada somente tem efeitos a partir do ajuizamento da ação, não possuindo mandado de segurança efeitos retroativos nos termos da súmula 271 do STF. Fecho aspas. Cumpre pontuar que o pedido formulado em sede mandamental se resume a determinar que a impetrante e seus estabelecimentos filiais localizados no Estado de São Paulo não serem compelidas ao pagamento da antecipação do ICMS, instituída pelo artigo 426 e seguintes do decreto, ato coator violador do direito líquido certo das impetrantes, ou seja, sem mencionar qualquer período ou ato coator, autos de infração específicos. Não há determinação para que a Fazenda Estadual se exima de lavrar autos de infração quanto a períodos anteriores. Pelo exposto, nos termos do artigo 3º, inciso 11 e 12 da Lei Complementar 1270/2015, que atribui a competência à PGE para propor a extensão administrativa da eficácia das decisões judiciais reiteradas, acolho a conclusão do parecer de folhas 3.903 e deixo de encampar o presente AIN sobre a eficácia da decisão em sede de ação mandamental número tal, posto que os fatos aqui debatidos remontam ao mês de julho de 2016, antes do protocolo da ação em 26/8/2020. Observo, obter dictam, que o indeferimento do pedido de ressarcimento ocorreu de forma definitiva em 17/7/2019, as folhas 209 e 210. E a ação mandamental é do dia 26/8/2020, mais de 120 dias do ato denegatório, o que impediria a impetração da ação mandamental contra aquele ato, por intempestiva, nos termos do artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança. No mérito, o recorrente argumenta pela inconstitucionalidade do artigo 426-A do RICMS, citando o precedente de julgamento do tema 456 de repercussão geral, no qual a Fazenda Pública de São Paulo ingressou na condição de amicus curiae. Assim restou decidido aquele julgado. E aí trago aqui a decisão. No item 23. Pois bem, no caso em julgamento, a norma tida por infringida é o artigo 426-A, inciso 1 do RICMS, decreto 45.490 de 2000 em verbis. Trago aqui também a norma debatida.
Trata-se de exigência de imposto por antecipação, devido no momento da entrada da mercadoria no Estado de São Paulo, sem substituição, abrangido pelo item 3 da ementa do RE 598677. Aí faço aqui a leitura. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência do fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência, submetido à reserva legal. Não é o que se observa no presente caso, pois o artigo 426-A busca referência específica e não genérica no artigo 60 da Lei 6.374 de 89. Aí trago aqui a redação do artigo 60. Poderá ser exigido o recolhimento antecipado do imposto devido pela operação ou prestação subsequente com a fixação do valor dessa, se for o caso, nas seguintes situações, dentre outros, aí grifo, entrada em território paulista de mercadoria ou recebimento de serviços originários de outro estado do Distrito Federal. Portanto, ao contrário do que afirma o recorrente, a hipótese do artigo 426-A, inciso 1 do RICNES, encontra previsão específica e não genérica em lei estadual, o que atende os requisitos para a distinção entre as hipóteses vedadas pelo STF, no julgamento do tema 456, e a hipótese aqui em debate. Em sua defesa, o recorrente faz comparação entre o artigo 24 da Lei Ordinária Estadual do Rio Grande do Sul e o artigo 3º da Lei Ordinária Estadual de São Paulo, sem mencionar o artigo 60, inciso 1, acima transcrito, o qual, como dito, especifica em lei ordinária a possibilidade de cobrança antecipada do ICMS, entrada em território paulista de mercadoria ou recebimento de serviços originários de outro estado ou do Distrito Federal, o que foi repetido pelo artigo 426-A do RICNES, cujo parágrafo 4º apenas explicitou a necessidade de aplicação da cobrança nos casos de mercadoria sujeitos a ST, quando este não for recolhido no estado de origem. Ainda que prevalecesse o entendimento do contribuinte, considera a validade, vigência e eficácia da norma paulista, que não foi objeto do RE, obter dictum entenda aplicável à vedação do artigo 28 da Lei 13.457. Por conseguinte, não apoio a pretensão do recorrente quanto à inconstitucionalidade do artigo 426-A. Quanto à necessidade de aplicação subsidiária do CPC e de tema de repercussão geral de forma vinculante ao processo administrativo tributário paulista, entendo que de forma diversa do contribuinte, conforme explico. Ressalto que, a despeito de existir decisão em sede de repercussão geral, a qual, no meu sentir, além de não vincular a administração, também não forma precedente qualificado, esta não tem o condão de afastar a vigência e eficácia da norma tributária paulista. O efeito vinculante para a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal das decisões do Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, está previsto na Constituição Federal, artigo 102, parágrafo 2º, desde a edição da Emenda Constitucional número 3 de 93, alterada pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Não há previsão constitucional de vinculação para a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal das decisões do STJ e em sede de repercussão geral. Cumpre anotar duas importantes características das hipóteses de vinculação citadas. A. Foram inseridas no ordenamento jurídico via emendas constitucionais, e B. Prevêem procedimento especial e mais dificultoso de decisão, artigo 103, inciso, e ou quórum especial de julgamento, artigo 103-A, 2/3 dos membros. A edição do Código de Processo Civil de 2015, com clara intenção de fortalecimento dos precedentes judiciais, notadamente no artigo 927, suscitou o debate acerca da vinculação dos acordos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamentos de recurso extraordinário especial repetitivos, dos enunciados da súmula do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, e da orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, tanto o Poder Judiciário, como em relação à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, com fundamento no artigo 15 do Código de Processo Civil, aplicação subsidiária, com evidentes reflexos no processo administrativo tributário. Parece claro que o artigo 927 é expressa e textualmente dirigido exclusivamente ao Poder Judiciário e seus órgãos jurisdicionais. A dúvida que se estabeleceu é em razão do termo observarão, utilizado pelo caput do artigo 927. Certamente, os incisos 1 e 2 veiculam normas vinculantes e obrigatórias ao Poder Judiciário e à administração, que chamo de eficácia superobrigatória, tendo em vista as normas de estrutura previstas na Constituição Federal, artigo 102, parágrafo 2º, e 103-A, bem como os constrangimentos apontados na legislação processual civil aos juízes, desembargadores e ministros do Poder Judiciário. Todavia, as decisões previstas nos incisos 3 a 5, incidente de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinários especial repetitivos, enunciados de súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça,
Orientação de plenário do órgão especial não possui idêntica retaguarda constitucional. Diante dessa diferença, há autores que defendem que o termo observarão, utilizado pelo CPC, veicula mero esforço argumentativo por parte do órgão judicante, ou seja, veiculam precedentes persuasivos, os quais são definidos na lição de Luiz Guilherme Marinoni como, e aí trago aqui a lição do Luiz Marinoni. São, nesse sentido, as lições de Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o artigo 927, diante da ausência de norma constitucional autorizativa do efeito vinculante, seria inconstitucional, pois a lei ordinária isoladamente não teria o condão de estabelecer vinculação ou observância obrigatória àqueles precedentes e não estaria o Poder Judiciário autorizado a legislar. Este é o mesmo entendimento de José Rogério Cruz e Tussi. Em sentido diverso, é o entendimento de Daniel Neves, que sintetiza a divergência e conclui pelo sentido da obrigatoriedade da expressão observarão do artigo 927, e trago aqui a doutrina de Daniel Neves. A Rodalvin, por sua vez, seguindo um critério exclusivamente formal, entende que os precedentes do artigo 927 são precedentes vinculantes porque assim o quis o Código de Processo Civil. Por sua vez, os entendimentos de Daniel Metidiero e Luiz Guilherme Marinoni são no sentido de que somente podem ser considerados precedentes vinculantes do artigo 927 se forem emanados dos tribunais superiores, quais sejam o Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Teresa Rodalvin e Eduardo Talamini condicionam a eficácia vinculante, os precedentes fortes, ao classificarem a força dos precedentes em forte, média e fraca, a possibilidade do instrumento de reclamação para a correção de decisões que não adotem a ratio decidente presente naqueles precedentes. Chama atenção também para o posicionamento de Vitor Vasconcelos Miranda, que, após tecer críticas às posições anteriores, segue o entendimento defendido por Arruda Alvim, porém com ressalvas. O autor, adotando um critério formal, reconhece as decisões e precedentes previstos no artigo 927, o que chama de credibilidade diferenciada, e a eles atribui eficácia vinculante desde que obedecidos os critérios e requisitos que considerem indispensáveis à formação dos precedentes, que os tornem efetivamente vinculantes em sua ratio decidente. E aí são eles. Trago aqui os critérios que foram adotados por esse autor. Dentro dessa perspectiva, os precedentes dos incisos 1 a 3 vinculam os órgãos de poder judiciário, pois, caso não observados, são aptos a atrair a utilização da reclamação do artigo 988, incisos 3 e 4 do CPC, e artigo 102, parágrafo 2º e 103A da Constituição Federal. Assim também, os incisos 4 e 5 possuem eficácia persuasiva perante o Poder Judiciário, devendo o jurisdicionado socorrer-se dos instrumentos de abreviação procedimental, que não a reclamação, para que tenha aplicação daqueles precedentes, casos não observados. Por outro lado, os precedentes dos incisos 1 e 2 do artigo 927 possuem eficácia superobrigatória, pois extrapolam as fronteiras do Poder Judiciário e são aptos a vincularem também a administração em suas 3 esferas. Ainda sob a ótica do processo administrativo tributário, os precedentes dos incisos 3 a 5 geram efeito obrigatório e merece força argumentativo por parte do órgão judicante administrativo, que poderá não adotar os precedentes firmados em sede de incidente de ação de competência, resolução de demandas repetitivas, julgamento de recurso extraordinário especial repetitivos, súmulas do STF e do STJ e posicionamento do plenário daqueles órgãos. Desde que o faça fundamentadamente, nos termos do artigo 489, parágrafo 1 do CPC, sujeitando os jurisdicionados a adotarem as medidas de revisão pela via judicial. Esse entendimento é construído sobre uma interpretação histórica que leva à percepção de que o legislador constituinte, nas hipóteses em que pretendeu impor à administração, Poder Executivo, a vinculação às decisões e súmulas do Poder Judiciário, o fez através de emendas constitucionais, na medida em como sabido, as normas e princípios constitucionais não são imutáveis ou possuem eficácia limitada, mas demandam normas alteradoras de idêntica estrutura constitucional, respeitados todos os limites subjetivos, temporais, circunstanciais e materiais, inclusive a cláusula do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3. Nesse sentido, a admissão de imposição de efeito vinculante por lei ordinária federal, sem o respectivo respaldo constitucional, pode configurar, em tese, ofensa à competência do legislador constituinte a quem é dado impor limites aos princípios e normas constitucionais, dentre eles a separação dos poderes. Ademais, as hipóteses de imposição de efeito vinculante à administração das decisões do Poder Judiciário possuem um procedimento próprio e especial, corretamente mais dificultoso na medida em que limita os legitimados, artigo 103, e impõe quórum especial, de 2/3, artigo 103A, diferentemente do que ocorre com as decisões sobre a sistemática de repercussão geral em matéria constitucional, e do Superior Tribunal de Justiça sobre a sistemática de recursos repetitivos em matéria infraconstitucional, ao passo que visa regulamentar ou mitigar princípio constitucional pétreo. A atribuição de efeito vinculante através de procedimento, ainda que especial, porém sem as limitações subjetivas e de quórum, pode configurar em tese burla à vontade do legislador constituinte.
Por conseguinte, entendo que opera-se insuperável o óbice da imposição de decisões judiciais sobre a esfera administrativa sem que se o faça pela via da alteração da Constituição, de onde se constroem normas de idêntica estatura garantidoras de valores inerentes à separação dos poderes estatais. Quanto à repercussão geral, esta não compõe o rol do artigo 927, nem tampouco da Constituição Federal dentre decisões aptas a formarem precedentes qualificados com o desiderato de formação de jurisprudência íntegra, coerente e estável. Trata, na verdade, de filtro, de requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, conforme se observa. Trago aqui a redação do artigo 1035, parágrafo 1º. Por sua vez, admitida a repercussão geral e decididos os recursos afetados aos órgãos colegiados, declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia, ou os decidirão aplicando a tese firmada, o que demonstra a aptidão do instrumento para julgamento coletivo de processo, sem necessária cautela de seleção de casos que abrangem todos os argumentos sobre o tema, evitando-se, como ocorre no caso da transferência de mercadorias, como ocorre no caso pagamento como ocorre no caso de pagamento antecipado de ICMS, revisitações e mudanças de entendimento. Pelo exposto, entendo que, respeitando o posicionamento divergente, que a tese do tema 456 em repercussão geral não deve ser aplicada ao caso. Ainda no mérito, o recorrente pretende rediscutir o direito ao ressarcimento do ICMS nos termos do regime especial processo UA, número 51.224.372091/2009. No caso, a Lei 13.457 de 2009, seu artigo 93, exclui da competência deste tribunal a discussão sobre pedidos de compensação ou de restituição de tributos e demais receitas. No mesmo sentido, é o artigo 133 do Decreto 54.486 de 2009. Trago aqui a redação, faço a leitura do artigo 93. Artigo 93. Não se compreende, na competência das delegacias tributárias de julgamento, nem do TIT, as questões relativas a, inciso 1, pedidos de compensação ou restituição de impostos e demais receitas. No caso, a possibilidade ou impossibilidade de restituição de tributos foi amplamente discutido sobre o regime jurídico do contraditório e ampla defesa, com observância de duplo grau de jurisdição ao delegado regional tributário. Não vislumbro, após detida análise daquele expediente, qualquer vício material ou formal que possa inquiná-lo, nem tampouco a evidência de decisão judicial que o desconstituiu. Por conseguinte, entendo que a restituição do tributo restou definitivamente julgada naquele expediente, referente ao pedido de ressarcimento e compensação efetuado pelo contribuinte, e que a revisão daquele ato foge à competência do TIT e, consequentemente, desta Câmara de Julgamento. Ainda que o mérito merecesse conhecimento, o contribuinte não apresenta novos elementos além daqueles presentes na análise realizada pelo fisco no expediente tal. No tocante à aplicação da taxa de juros pela Selic, foi editada a súmula 10 e aqui estou dando aplicabilidade à súmula 10 revisada. Por conseguinte, diante da nova redação da súmula 10, estou dando aplicabilidade e limitando os juros da Selic. Quanto à questão da atualização da base de cálculo da multa, estou dando aplicabilidade à súmula número 3 de 2018 e, nesse ponto, negando o provimento. À vista do exposto, eu conheço do recurso ordinário e dou parcial provimento para limitar os juros da taxa Selic nos termos da súmula 10, no IM 141-2230, de 30 de 4 de 2021. É como eu voto, presidente. Eu preciso editar o voto, por favor. Edição habilitada. Eu parabenizo o doutor relator pelo voto extenso, bem fundamentado, uma verdadeira aula aí para a gente, e coloco o processo em discussão. Está registrado, presidente. Ok? Se não há nenhuma manifestação, eu vou encerrar os debates. Verificação de quórum.
Votação iniciada. Então, no processo 4141223 da Companhia Brasileira de Distribuição, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do Dr. Ramon, votação unânime. Então, doutora Daiane, eu agradeço a presença e, se quiser permanecer na sessão, fique à vontade, e se quiser se retirar também, fique à vontade. Obrigada, senhor presidente, obrigada a todos. Bom dia. Bom dia. Passamos agora ao próximo processo, que é o 5035-007, Ricardo Luiz Gatti Moroni. O relator é o doutor Luiz. Não há solicitação para sustentação oral, então passo a palavra ao doutor Luiz. Obrigado, presidente. O voto já está disponível? Eu estou vendo. Tá. Eu vou começar a leitura. Assim, resumindo a acusação, são dois itens. O item 1 é 2/3 do ITCMD, por conta de doação com reserva de usufruto. O item 2 diz respeito à cobrança do ICMD residual por conta da consolidação da posse plena em virtude da extinção do usufruto. A acusação também afirma que, como por se tratar de cotas de empresa investida, o valor patrimonial estaria pelo valor de custo de aquisição, sem ter sido atualizado o valor da participação no momento da doação. Então, havia uma diferença muito grande entre o valor patrimonial da investida, que estava registrada na investidora. Então, isso repercute tanto no item 1 quanto no item 2, porque há uma divergência sobre o valor atribuído à base de cálculo do ICMD, que, em tese, teria ficado sob custo. Esse é o resumo da acusação. Então, eu vou começar a leitura a partir do item 8. Os itens 1 e 2 do auto de infração decorrem da mesma acusação, ou seja, possível mensuração incorreta da base de cálculo do ICMD e o consequente não recolhimento integral do tributo, sobre doação ao recorrente com reserva de usufruto de cotas sociais detidas pela senhora Catarina da empresa San Pietro. O recorrente, fazendo uso das previsões contidas no artigo tal, optou por reduzir a base de cálculo à razão de 2/3 do ITCMD, tendo em vista a doação ter se efetivado com reserva de usufruto. Por entender a autoridade autuante que o bem estava subavaliado, exigiu a diferença, assim informado o item 1 do auto de infração. Seguindo a inteligência do exposto na linha tal, o saldo remanescente de 1/3 da base de cálculo deveria ser pago no momento da consolidação da propriedade plena, a qual teria ocorrido em abril de 20, em função do óbito da usufrutuária senhora Catarina. O recorrente sustenta, em síntese, que esse pagamento residual de 1/3 não poderia ser exigido, sob o fundamento de que a extinção do usufruto e a respectiva consolidação da propriedade plena na pessoa do proprietário não seria abrangido pelas hipóteses de incidência do ITCMD. Logo, o item 2 diz respeito tanto à ilegalidade da sujeição à cobrança de 1/3 remanescente do ITCMD, por ocasião da consolidação da propriedade, como também reflexo de possível desacerto da base de cálculo do tributo, conforme constatado na acusação do item 1. Assim, como o julgamento do item 1 repercutirá no item 2, os dois itens serão apreciados de forma consolidada, principalmente no que tange à correta identificação da base de cálculo do ITCMD. Em apertada síntese, para melhor compreensão da situação fática que deu origem à acusação contida no item 1,
Constata-se que o recorrente, na primeira declaração do ITCMD, folhas tais, adotou como base de cálculo o valor nominal das cotas sociais da São Pietro, cujo cálculo pode ser assim resumido. Então, ele pega o contrato social e atribui o valor. Posteriormente, o recorrente decidiu, por ocasião do atendimento à notificação expedida pela autoridade lançadora, retificar sua declaração de TCMD, folhas tais, de forma que refletisse o valor patrimonial descrito no balanço patrimonial declarado no ECD, conforme relatório do SPED, onde extraio. Então, ele atualiza o valor da São Pietro. Mesmo com a retificação da declaração de TCMD, entendeu a autoridade autuante que o valor atribuído não estava correto, pois apesar do balanço patrimonial da São Pietro apontar valor patrimonial de 26 milhões, haveria um investimento por ela realizado que estaria subavaliado. Isso porque a São Pietro é investidora da aviação Gato Preto, cujo valor patrimonial por ela declarado no balanço patrimonial é muito superior àquele registrado na São Pietro. Eis o descompasso da acusação. Pelo balanço patrimonial da São Pietro, da aviação Gato Preto, a participação da São Pietro seria 37 milhões e o ativo registrado estava em 22 milhões na São Pietro, que é objeto da doação. Como se observa, para fins de determinação da base de cálculo, o recorrente considerou, para a composição do valor patrimonial da São Pietro, apenas o capital subscrito que foi investido na aviação Gato Preto, ou seja, 50% do valor histórico integralizado na aviação Gato Preto. 45 milhões dividido por 2, 22 milhões e meio. Já participa em 50%. Em sentido contrário, entende a autoridade autuante que haveria uma diferença de 14 milhões no balanço patrimonial da São Pietro, de forma a ajustar o investimento dela na aviação Gato Preto para 37 milhões, o que resultaria na equivalência patrimonial entre a sociedade investida e investidora. Com a inclusão dessa subavaliação, o valor patrimonial da São Pietro se elevaria para 41 milhões, tornando devidos os lançamentos consubstanciados nos itens 1 e 2 do auto, na exata forma e extensão ali constituída. De plano, constato que há um consenso entre a acusação e a defesa, no sentido de que o valor patrimonial da aviação Gato Preto na data do evento era de 74 milhões, onde a São Pietro participava em 50%, ou seja, no valor de 37. Em síntese, eis a síntese da acusação, ou seja, para fins de composição da base de cálculo de TCMD, teria o recorrente considerar o valor histórico do investimento, 22 milhões e 500, ou se teria que ajustar tal investimento pelo método de equivalência patrimonial, reconhecendo os reflexos desse investimento no valor patrimonial da São Pietro, com incremento de 14 milhões. Sem embargos, a decisão de piso não merece reparos, cujas as razões de decidir ali transcritas adotam. Isso porque o artigo 12 do decreto tal estabelece, aí eu transcrevo quando ele fala sobre o valor de mercado do bem. Como se observa, busca o recorrente dar reduzido alcance ao referido normativo, pois não haveria lógica em se adotar um valor histórico de custo para a participação na investida e, simultaneamente, adotar o valor patrimonial atualizado para a investidora na formação da base de cálculo do ICCMD. Merece maior reflexão o fato de que, se a doação das cotas da aviação Gato Preto fosse direta, ou seja, sem a existência de uma empresa de participações, o valor patrimonial para a base do TCMD seria de 37 milhões. Valor este não contestado pelo recorrente como sendo o investimento e o fruto atualizado de titularidade da empresa. Esse fato também me convence que a doação indireta das cotas da aviação Gato Preto, realizada por meio da participação detida pela São Pietro, justificaria a aplicação do valor patrimonial da investida. Tal discussão não é nova nesse egrégio trite, cabendo transcrever oportunas jurisprudências trazidas pela representação fiscal. Como ela trabalhou bastante, eu copiei na íntegra. Cabe enfrentar ainda a alegação do recorrente no sentido de que as normas que regulam o ITCMD não estabeleceriam o uso de um balanço ajustado, quando sustenta que o egrégio Tribunal de Justiça já teria sedimentado entendimento no sentido de que o valor patrimonial da cota doada deveria corresponder ao valor do patrimônio líquido da sociedade no momento da ocorrência do fato gerador, dividido pelo total de cotas. Essa mesma definição também se encontraria no glossário editado pelo Banco Central do Brasil, folhas tais do relatório circunstanciado.
De plano, há de se considerar que a hipótese trazida nos autos não se trata da mudança de procedimento na composição da base de cálculo do ITCMD, ou seja, não buscou a autoridade autuante implementar algum método de avaliação de mercado, tais como fluxo de caixa descontado, método de avaliação de múltiplos mercados, entre outros. Pelo contrário, os autos narram uma ocorrência de investimento substancial realizado pela São Pietro, que estava expressivamente subavaliado, o qual, considerando sua participação na empresa controlada de 50%, seu patrimônio líquido de mais de 74 milhões não poderia ser desprezado. Em outras palavras, não se trata de um balanço ajustado, mas corrigido e adequado, de forma a afastar os efeitos da subavaliação do investimento na São Pietro. Nessa toada, a autoridade autuante logrou o êxito em demonstrar que a São Pietro possuía relevante e milionário investimento em empresa coligada, o qual não sofreu qualquer atualização, mantendo-se registrado pelo seu valor histórico, custo. Logo, o valor patrimonial da São Pietro aqui se apresenta como base de cálculo do ITCMD, não refletiu o resultado do investimento da coligada na época da ocorrência do fato gerador. Pedindo vênia aos que discordam, entendo que tal ativo de vultosa representatividade na investidora deveria ter sido avaliado pelo método de equivalência patrimonial, de forma que a participação indireta na doação refletisse o valor patrimonial efetivo na doação. Ao tema, também merece maior reflexão o fato de que o balanço patrimonial da São Pietro atesta sua existência e propósito negocial estava praticamente, ou melhor, exclusivamente restrito ao investimento por ela mantido na aviação Gato Preto, se não vejamos. Aí eu pego as contas do balanço e só tem banco e o próprio a conta de banco de movimento e a própria participação. Assim, é de fácil percepção que a única operação realizada pela São Pietro se resume no investimento por ela realizada na aviação Gato Preto, além da administração dos recursos advindos dessa aplicação, uma vez que não há qualquer outra conta contábil que aponte outra operação mercantil. Por essa razão, também entendo que não poderia admitir que a simples criação de uma empresa de participações poderia resultar na redução do ITCMD. Rendendo meus sentimentos ao recorrente, pondero ainda que a doação ocorreu em janeiro de 19, sendo que em abril de 20 ocorreu o lamentável óbito da doadora, conforme consta no atestado de óbito folhas tais, ocorrendo a extinção da São Pietro por liquidação voluntária em julho de 20, conforme distrato firmado pelo recorrente. Ou seja, por conta da doação ocorrida em 19, a participação da doadora na São Pietro não se sujeitou ao ITCMD causa-mortes em 2020, o qual seria avaliado por seu valor real nesse evento se a doação não existisse. Assim, a decisão de piso foi precisa em declarar a necessidade de ter sido reconhecido o ganho no investimento como integrante do valor patrimonial das cotas doadas, razão pela qual transcrevo e adoto os seguintes trechos da decisão de piso. Eu transcrevo as fundamentações que justificam a avaliação do investimento. Os demais argumentos apresentados pelo recorrente não merecem enfrentamento, pois que partem da premissa de que o investimento na aviação Gato Preto não deveria corresponder ao valor patrimonial, situação fática que aqui foi afastada, assim mantendo na íntegra o lançamento contido no item 1 do auto. Com relação ao item 2, que trata de ausência de recolhimento do ITCMD remanescente, ou seja, sobre 1/3 do valor da doação, é de se notar que tal pagamento deveria ter ocorrido por ocasião da consolidação da propriedade plena, o que ocorreu com o falecimento da usufrutuária nos termos em que disciplinados pelo artigo tal. De acordo com o recorrente, somente estaria sujeito ao pagamento do ITCMD no caso de transmissão não onerosa da nua propriedade, ou correspondente 2/3 do valor do bem, conforme previsto na linha tal. Ou seja, defende que não estaria sujeito ao recolhimento calculado, defende que estaria sujeito ao recolhimento calculado apenas sobre 2/3 do bem doado, ou que teria sido por ele recolhido nos termos da declaração TCMD juntada aos autos. Isso porque entende que a extinção do usufruto e a respectiva consolidação da propriedade plena na pessoa do novo proprietário não se enquadram na hipótese de cedência do ITCMD. De fato, o que busca o recorrente é negar vigência ao artigo tal, que estabelece que, quando houver instituição de usufruto por ato não oneroso, a base de cálculo será de 1/3 do bem doado. A previsão normativa que estabelece o momento do recolhimento está disciplinada pelo artigo tal, e eu transcrevo o artigo 31 do decreto TCMD.
Assim, tendo em vista que os normativos atacados pelo recorrente estavam válidos e eficazes no momento da lavratura do auto de infração, este julgador não poderá desafiá-los, uma vez que o exame de inconstitucionalidade da legislação de TCMD esbarraria, inevitavelmente, na vedação disposta no artigo 28 da lei tal, razão pela qual não pode também ser provido recurso nesse tópico. Assim, sendo ratificada a decisão de piso nesse particular, bem como as fundamentações e a legislação apontada no auto e correspondente termo circunstanciado, é de se manter na íntegra o lançamento descrito no item 2, posto que a recorrente confessou não ter recolhido, bem como não está amparado por qualquer decisão judicial que tornasse indevida a cobrança. Diante do exposto, conheço o recurso ordinário e nego o provimento, mantendo rígidos os lançamentos realizados por meio do auto de infração, ratificando a decisão de piso. É como voto, presidente. Agradeço o, o voto, a leitura do voto do ilustre relator. Parabenizo, né? Também bem extenso, bem fundamentado, né? Uma aula, não deixa também de ser uma boa aula sobre o tema. Eu pediria que agora está registrado, então, e eu coloco então o processo em discussão. Chegou nem perto do doutor Ramon aqui, ficou até sem jeito. Muito gentil. Hoje realmente o pessoal está aproveitando, está esnobando aqui. Temos que mudar de julgamento para seminário aqui, né? Acho que aqui temos hoje um webinar. Alguém quer uma crítica? Eu quero só parabenizar o Dr. Luiz e comentar essa questão da inconstitucionalidade, né, da transmissão, ao invés da consolidação da propriedade, né, de um terço. É interessante que não se trata, no caso, de uma nova hipótese de incidência, mas um diferimento de pagamento, né, um benefício mesmo, né? E, quer dizer, o contribuinte utiliza do benefício no momento da transmissão da nova propriedade e aí no momento da consolidação alega a inconstitucionalidade. É interessante o argumento, mas, de fato, o Dr. Luiz bem afastou pela questão do artigo 28 e vou acompanhá-lo integralmente, parabenizando pelo voto. Eu acho até que a fiscalização foi muito benevolente com eles, porque me parece que a empresa foi criada a doação foi feita já com esse propósito de recolher 2/3 sobre o valor de custo, né? Tanto que o usufruto ocorreu, a senhora tinha 93 anos, né? Então, não teria nem propósito negocial para justificar um usufruto. De fato. Isso aí, acho que, inclusive, esse tema também já foi objeto de consultas, de resposta à consulta tributária, né? É um tema bem interessante. E quando pega o balanço da Gato Preto, essa diferença praticamente são 15 milhões de lucros a serem distribuídos, né? Então, de fato, o donatário acaba recebendo 15 milhões em doação sem TCMD, né? Uhum. Então, eu já encerrei os debates, estou colocando aqui para confirmar o quórum para votação. Falta só o doutor Ramon. Votação iniciada. Então, a votação encerrada no processo 5035007, Ricardo Luiz Gatti Moroni. O recurso ordinário foi conhecido e não provido, nos termos do voto do ilustre relator, Dr. Luiz, votação unânime. Então, passamos agora à votação ao processo 4144366, Steelcoin, Comércio de Produtos Siderúrgicos, Eireli. Da minha relatoria, não há pedido de sustentação. Só um minutinho aqui. Está escrito aqui. Tá.
mas não havia... Houve pedido, mas o solicitante ausente. Vamos ver aqui se eu coloquei... Sim, há pedido de sustentação oral, mas o solicitante está ausente, então eu vou passar a leitura do voto, que já está registrado. Começando pelo item 9, o AIN trata de 7 infrações. Mas acontece que eu enumero aqui as infrações, mas aqui, estes itens, do item 1.1 ao item 2.6, que eu escrevo aqui, eles foram pagos pelo contribuinte e o certificado consta as folhas tais. Resta ainda em discussão a acusação de deixar de pagar o ICMS apurado por meio de levantamento fiscal realizado com fundamento no artigo 509 do RICMES, sendo presumida a ocorrência de operações de saída tributadas realizadas sem o pagamento do imposto, é o item 3.7. Então, temos o recurso ordinário, que passo a analisar, pelo item 10, eu rejeito a alegação às folhas tais de que a ação fiscal teria tido um início conturbado, pois, em visita realizada sob a OSF número tal, sua inscrição estadual teria sido suspensa preventivamente por não localização em fevereiro de 2020, o que teria causado interrompimento de suas atividades. Diante disto, teria ingressado com mandado de segurança número tal, tendo-lhe sido concedida a segurança para a reativação da inscrição estadual. Justifico. O fato de que o autuado teve suspensa sua inscrição estadual por determinado período não afeta a infração em julgamento. Tampouco auxilia o autuado a alegar suposta perseguição, conforme folhas tais, fiscal, pois as infrações tributárias possuem caráter objetivo, sendo que, no processo administrativo, eventuais erros cabalmente comprovados podem ser corrigidos. Rejeito também a alegação de nulidade da decisão recorrida por afronta ao princípio da ampla defesa, por ter negado o pedido de produção de prova pericial e expedição de ofício à contabilidade, para que esclarecimentos fossem prestados, e justifico. Não há reparos a fazer na decisão monocrática, a produção de quaisquer tipos de provas, no sentido de afastar ou reduzir o débito fiscal, cabe ao próprio contribuinte, não havendo previsão legal para qualquer iniciativa do fisco nesse sentido. Rejeito também o pedido de aplicação da absorção, porque não especificou qual a acusação fiscal teria sido absorvida e, considerando que os itens 1.1 a 2.6 foram pagos, não há que se falar de aplicação do princípio da absorção. Quanto ao mérito, o item 3.7 do AIN trata da acusação de falta de pagamento do ICMS apurado por meio de levantamento fiscal específico, pautado nos documentos fiscais emitidos, produzidos e escriturados pelo próprio contribuinte. O trabalho fiscal foi devidamente fundamentado na legislação, pois foi efetuado com base no artigo 509 do RICMES. A finalidade desta espécie de levantamento fiscal é confrontar a quantidade de entradas com as saídas e as mercadorias em estoque. De acordo com o artigo 509 do RICMES, em relação à diferença encontrada em levantamento fiscal, presume-se a ocorrência de operação tributada. Assim, não se trata de autuação baseada em mera presunção, mas sim de autuação prevista e devidamente autorizada pela legislação. Além de presumir a ocorrência das operações tributadas, a mesma legislação prevê a inversão do ônus da prova neste tipo de trabalho. A presunção iuris tantum, prevista no artigo 509, parágrafo 3º do RICMES, na qual se baseia a lavratura de AINs decorrentes de diferenças de levantamento, também chamada de presunção legal condicional ou relativa, é o ato ou fato que se considera como verdade, enquanto não há prova em contrário. A presunção relativa beneficia quem a possui, cabendo à parte contrária fazer prova a qualquer tempo de que tal presunção é descabida. Entretanto, a autuada limita-se a trazer alegações sem qualquer base documental consistente. Note-se que o fisco não está exigindo imposto sobre as
as operações ao abrigo da suspensão do ICMS ou não incidência, mas sim sobre uma diferença encontrada em levantamento fiscal, a qual não foi explicada pelo contribuinte e que a lei determina que seja considerada tributada. Apesar de não incidentes ou com ICMS suspenso, tais operações configuram movimentação de mercadorias em estoque e, portanto, devem ser consideradas para o levantamento fiscal específico, conforme esclarecido pelo doutor Afierro quando das florestais. E aqui eu transcrevo, né, a justificativa do AFR autuante para justificar, para combater a alegação feita pelo contribuinte de erro do agente fiscal considerar mercadorias remetidas para beneficiamento e transbordo. Aí depois, no item 20, eu digo que também não é possível acatar o argumento de que parte da diferença no inventário referir-se-ia a perdas ocorridas no processo de industrialização, haja vista que não escriturou tais perdas no inventário e nem tampouco apresentou documentos/cálculos que justificassem as alegadas perdas, conforme também esclarecido pelo fiscal autuante as folhas tais. Então, aqui também transcrevo o que o fiscal falou. E no item 21 eu digo que, quanto à alíquota aplicável, o parágrafo 4º do artigo 509 do RICMES determina a utilização da alíquota de 18% prevista no inciso 1 do artigo 52 do RICMES para o levantamento fiscal. E digo que a jurisprudência deste egrégio TIT é pacífica, no sentido da aplicação da alíquota de 18% nos casos de levantamento fiscal, conforme se comprova no julgamento do processo tal da Câmara Superior, cujos fundamentos do voto condutor transcrevo com a devida licença a seguir e adoto como razões de decidir. Então, aqui eu transcrevo decisão que mostra o sentido da jurisprudência do TIT, e digo finalmente que, quanto às multas aplicadas, estas estão previstas em legislação vigente e eficaz, especificamente no artigo 85 da Lei do ICMS, e, portanto, não há que se discutir seu montante. Cabe ressaltar que é vedado a este órgão de julgamento afastar a aplicação de lei válida e eficaz sob fundamento de inconstitucionalidade nos termos do artigo 96 do decreto tal. A atualização do seu valor básico é objeto da súmula 13 de 2018, e aí transcrevo a súmula. Não estão presentes as condições que permitem a redução dos valores das multas nos termos do artigo 527-A, haja vista que as acusações propiciam a falta de pagamento do imposto, hipótese em que a redução das multas é vedada pelo citado artigo. A taxa de juros aplicada ao débito fiscal é objeto da súmula 10 deste TIT. Então, desta forma, com fundamento no artigo 52, que dispõe a respeito do caráter vinculante das súmulas no julgamento desse tribunal, atendo ao pedido do autuado e reduz os juros no AIM ao valor calculado pela aplicação da taxa Selic. Por todo exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário interposto pelo contribuinte e dou-lhe parcial provimento apenas para aplicar a súmula TIT 10 de 2017, devendo no mais ser mantida a decisão recorrida. É o voto que respeitosamente apresento aos meus pares, humildemente, né, tendo em vista os votos antecessores, né, este aqui não é um voto mais singelo, e coloco o processo em discussão. Só divido nesse ponto, o voto é outra aula. Parabéns, relator Marco, pelo voto. Vou acompanhar integralmente. Ok, obrigado. Então, se não havendo nenhuma observação, eu vou encerrar os debates. Verificação de quórum. Votação iniciada.
Então, no processo 4144-366, Steelcoin Comércio de Produtos Siderúrgicos Eireli, o recurso foi conhecido parcialmente com julgamento de mérito e parcialmente provido nos termos do voto de minha relatoria, votação unânime. Com isso, deixa eu ver aqui se temos... Com isso, declaro a sessão encerrada. Por favor, Oswaldo, terminar a gravação.